Mas vamos voltar a falar sobre esse assunto, né? E para questionar algumas situações, porque é importante ter um acompanhamento cardiológico antes de fazer qualquer tipo de exercício. E o Alan Garcia está ao vivo nesse exato momento, vai falar com um cardiologista para a gente saber que esse acompanhamento, Alan, é muito importante, principalmente com o médico cardiologista, né? Nessa bomba que faz com que o nosso coração trabalhe muito mais, a bomba que é o próprio coração, para que esse sangue flua para lá, para cá, enfim. E se nós não tivermos em dia com os nossos médicos, pode ter problemas, né? Boa tarde. Oi, Wilson. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Vou apresentar aqui o cardiologista Marcelo Malta, que me convidou para a gente poder discutir um pouco, entender, se é que dá para entender nessa nossa conversa aqui, o que está acontecendo com pessoas, doutor Marcelo, que aparentemente já são ali na prática do exercício físico, né? Já tem aquela prática no seu dia a dia, talvez já tenham o acompanhamento. O que pode estar acontecendo com essas pessoas? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. O que acontece é que muita gente, 90% das pessoas que apresentam morte súbita relacionada à atividade física, apresentam uma doença cardíaca, né, estrutural desconhecida, né? E a grande maioria realmente não faz uma avaliação cardiológica, né, que poderia, né, na verdade, diagnosticar essas doenças, né, e, consequentemente, evitar o que aconteceu agora recentemente, mas que já vem acontecendo também ao longo dos anos. A necessidade de uma avaliação cardiológica prévia à atividade física, ela não exclui, mas minimiza bastante, né, a possibilidade de evoluir, né, para um infarto ou mesmo uma morte súbita relacionada à atividade física. Doutor Marcelo, uma pessoa que ela sabe que tem um problema cardíaco, né, mas tem ali uma vida saudável, no sentido que se alimenta bem, faz a caminhada, é recomendável que ela pratique um exercício físico que exija mais do corpo, por exemplo, faça um futebol, um futevôlei, vá para a praia, dar aquela corridinha mais animada. O que é que o senhor recomenda? Isso é importante o que você comentou, porque nesse momento é um momento de reflexão. Será que a atividade física agora ela está relacionada a um risco de morte ou ela está relacionada à saúde? É o que muita gente agora pensa, né, em decorrência do que aconteceu. E a resposta é que, na verdade, a atividade física ela está relacionada a uma diminuição do risco de morte cardiovascular. Sim, desde que ela seja feita numa intensidade individualizada para cada tipo de pessoa, né? Desde que ela seja feita com avaliação cardiológica prévia, com o intuito de diagnosticar, né, se a pessoa tem uma doença cardiovascular da qual ela não sabia, e essa atividade física ela pode ser o gatilho, né, para a evolução, né, de uma morte súbita, né, durante a atividade física. E aí eu compartilho com todo mundo aqui, eu sou hipertenso, sou super sedentário, é muito difícil eu sair de casa, eu tenho bicicleta, eu moro perto da praia, ou seja, tenho toda essa aula belíssima para praticar uma caminhada, mas não faço nada disso. Na hora que eu sair, doutor Marcelo, eu já saio com aquele pique todo, ou tem que preservar, né, tem que levar em consideração essa hipertensão, o fato de eu ser sedentário, o que é que eu devo fazer? E assim tantas outras pessoas que com certeza são iguais a mim. Com certeza. Então é importante você trazer essa situação de realidade que é da grande maioria da população, né? Seja quem não tem nada, né, ou mesmo, principalmente, quem já tem alguma coisa. O início da atividade física, né, ele deve ser precedido de uma avaliação cardiovascular, até mesmo para poder avaliar esses fatores de risco, como, por exemplo, a hipertensão. Se você é um hipertenso, por exemplo, mal controlado, o que é que vai acontecer com sua pressão arterial durante a atividade física? O que é o mal controlado? Mal controlado é aquela pressão que não está bem controlada, ou seja, que os remédios que você usa não conseguiu controlar ela adequadamente. Então, se você é um hipertenso que não está muito bem controlado, que a pressão ainda continua subindo durante a atividade física, essa pressão, por exemplo, ela pode subir demais, né? E aí isso causar um risco de evento cardiovascular, de um infarto, de um AVC. Então, por isso que existe essa necessidade
da avaliação cardiológica prévia à atividade física. Existe uma diferença entre a atividade física recreativa, que é aquela que você vai caminhar na praia de uma forma bem leve, tranquila, e da atividade física de forma regular. Essa atividade física de forma realmente regular, ela tem que ser precedida de uma avaliação cardíaca, seja para quem tem, principalmente para quem tem alguma doença cardiovascular, mas também para quem não tem, porque, como eu falei anteriormente, 90% dos pacientes que evoluem com morte súbita não sabiam que tinham uma doença cardiovascular, né? E a grande maioria realmente passaram desapercebido, até mesmo porque eram atletas, até mesmo porque não sentiam nada e achavam realmente que não tinha nada. E nessa história de que a gente observa na sociedade, eu não tenho nada, eu já pratico atividade física, muitas vezes, né, já tem essa doença subjacente, né, e a atividade física ela vira um gatilho, pode virar um gatilho para o desenvolvimento principalmente de arritmias. Essas arritmias, na verdade, a principal causa de morte súbita durante a atividade física são as arritmias. A taquicardia ventricular, por exemplo, que é uma arritmia maligna, ou seja, que pode levar à morte súbita, ela acontece em 80% dos casos. Então, uma avaliação prévia poderia diagnosticar isso, né? Doenças como cardiomiopatia hipertrófica, que é uma hipertrofia do coração, o coração fica bastante musculoso, né? É a principal causa de mortalidade abaixo de 35 anos, juntamente com doenças que a pessoa já nasce com ela, que a gente chama de congênitas, que são anomalias de coronárias. Acima de 35 anos, a principal causa de mortalidade realmente são as doenças ateroscleróticas do coração, que é o caso do infarto. Então, Marcelo, o que me chamou a atenção no caso desse final de semana, que esse senhor acabou falecendo, é que o Corpo de Bombeiros, né, os bombeiros militares, conseguiram reanimá-lo a caminho do HGE, mas assim que chegou ao HGE, ele infelizmente morreu. Por que conseguiu reanimá-lo? Ou seja, ele voltou, né, vamos dizer assim popularmente, mas infelizmente a história terminou com a morte dele. O que pode ter acontecido nesse intervalo? É difícil dar um diagnóstico realmente completo sem saber a causa, né, que levou ao quadro de morte súbita. Mas tentar aqui, por que ele conseguiu ser reanimado e infelizmente morreu? O que pode ter acontecido? Ele reverteu inicialmente porque alguém bem treinado, né, realmente iniciou as manobras de reanimação cardiorrespiratória que possibilitaram, né, que ele voltasse realmente à vida. Mas, por exemplo, se foi, por exemplo, um caso de um infarto agudo do miocárdio, embora ele tenha voltado, né, pode ser que aquela obstrução, ao longo do tempo, tenha evoluído novamente e outras arritmias podem ter acontecido, né, ou mesmo ter tido uma parada cardíaca, que a gente chama de assistolia, por obstrução total do vaso. Então, assim, pode ter essa reversão inicial, né, mas depois a doença pode evoluir mesmo tendo uma reanimação adequada. Agora, o fato que chama a atenção é que esse paciente deve ter sido, eu não presenciei o caso, mas deve ter sido bem conduzido inicialmente para ter essa reversão de forma inicial. E é importante aproveitar esse momento, que é uma luta da Sociedade de Cardiologia, que nos locais que tenham grande circulação de pessoas, como nos clubes, em centros de atividade física, pudesse ter um desfibrilador automático. Esse desfibrilador automático, ele consegue reverter esses quadros de morte súbita na grande maioria dos pacientes, né? E, infelizmente, apesar, né, de existir leis, né, que exigem esse tipo de dispositivo, isso na prática a gente não observa, principalmente aqui no Brasil. Coisa que é muito corriqueira na Europa, nos locais de grande circulação, sempre você vê um desfibrilador externo automático. Aqui no Brasil, infelizmente, isso não acontece e acaba impossibilitando que muita gente fosse beneficiada do tratamento precoce. Doutor Marcelo, muito obrigado pelas informações do senhor, tá? Obrigado. Uma ajuda muito grande para quem está assistindo a gente, para quem é hipertenso, sedentário. Mas só lembrando, tá? Eu faço acompanhamento. Assim que eu descobri que tinha hipertensão, era uma dor de cabeça quase todo dia. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. E a cardiologista, depois de tantos exames, Wilson, percebeu que eu sou hipertenso, tenho um remedinho ali todo dia de manhã para controlar, tá faltando a caminhada. Então, gente,
apesar de você ser sedentário ou não, tem que ter um acompanhamento, é importante para que não tenham essas surpresas totalmente desagradáveis. A chefa está mandando eu caminhar, vou caminhar, chefa. Tá todo mundo na cola para essa caminhada. O Xie aqui é que é preparado, é o mais preparado de todos. O Xie é o nosso motorista, seu Irineu. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Alan, pois é, a nossa diretora já disse também no ouvido aqui, você também precisa caminhar, é verdade, estou precisando mesmo dar uma caminhada, que a gente precisa caminhar, mas logicamente fazendo como o doutor Marcelo Malta disse, sempre procurando um cardiologista antes, fazendo todo esse check-up e vendo até onde você pode caminhar ou não, né? Isso é importante, né, Alan? Senão a situação fica complicada. Conheço o Marcelo, grande cardiologista, e é muito importante que a gente se cuide para evitar surpresas como essa, né? Então, é cuidar da saúde mesmo. A gente vai começando a envelhecer, começando a ficar um pouco mais sedentário, a gente quer comer tudo, né? Pois não, pode ficar à vontade, Ana, você quer falar alguma coisa aí? É só um recado que o doutor Marcelo está mandando. A Isolda está devendo consulta a ele também. Não é devendo dinheiro, não. Está devendo ir lá no consultório, né, doutor Marcelo? Ela precisa retornar, né? Que ela já está me enrolando há algum tempo aí para fazer as avaliações dela. Um Muito abraço, bem. Isolda. Isolda é nossa editora de texto aí, Isso. maravilhosa. Está devendo a consulta para o doutor Rapaz. Marcelo Isolda. Olha o coração. Wilson Júnior, com você. Muito bem. Puxada de orelha no ar do médico, importantíssimo, doutor Marcelo, muito bem. A Isolda está precisando caminhar. Pelo jeito, vamos fazer uma caminhada, só o pessoal do alerta, tudinho, viu, Alan? Nós estamos precisando caminhar. Aí vai vir todo, voz de trovão. Vamos fazer um quadro. Vamos fazer um quadro caminhando e cantando. Em prol do coração. Pronto, a gente vai, todo mundo caminhar. Eu, Alan, voz de trovão, Edson Moura também, a Giza, Manuel, Marquinhos. Se for botar uma caminhada, meu irmão, a gente é quase uma São Silvestre, viu? Muito bem. Um abraço. Põe o coração, Wilson. O doutor Marcelo Malta está cuidando, tenha calma, viu, Juca? Muito bem. Um abraço, Alan. Obrigado, doutor Marcelo. Um abraço, grande sucesso. Excelente as informações que ele trouxe aqui para a gente prestar atenção nesse órgão tão importante que a gente acaba deixando para lá. A gente come tanta besteira, a gente dorme mal, o estresse todo do dia a dia, ó. Importante. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, calma, com tranquilidade, principalmente com a orientação médica, que é o mais importante, tá bom? Para evitar casos como esse que nós narramos agora há pouco e outros mais que nós acompanhamos. Importante, tá bom? Muito Põe bem. o coração, Wilson. Eu tô cuidando dele, rapaz, eu tô cuidando, tenha calma, tô cuidando.